Boa noite para aqueles que eu ainda não dei boa noite. Vamos começar a nossa aulinha então. Basicamente vai ser uma aulinha sobre vírus, vacina, coronavírus, que eu vou abordar várias coisas com vocês relativas assim. E vou retomar também algumas perguntas e algumas afirmações que foram feitas na aula anterior. Que como eu não consegui, né, postar a gravação, por causa daquele problema de áudiozinho que eu estava tendo, né, na última aula, eu acho importante a gente deixar aquilo registrado para os estudantes, né, que não conseguiram comparecer naquela última aula. Então, eu principalmente. Não deu. E foi muito boa aquela aula lá, que foi uma aula com muitas discussões, foi mais ou menos um bate-papo assim, bem legal sobre vírus, então acho bem bacana. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, boa noite, Graça. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Graça. Boa noite, Yara. Boa noite, Rosângela. Então, beleza? Então, primeiramente, pessoal, para nós falarmos, né, sobre vírus, nós precisamos entender, primeiramente, o que são vírus, né? O que são os vírus? Então, os vírus são agentes infecciosos. Aqui eu mostro para vocês uma imagem que mostra mais ou menos a estrutura básica de um vírus. Um vírus nada mais é do que um genoma, né, um material genético, que é revestido, né, por uma camada proteica, mais conhecida como capsídeo. Porém, existem alguns tipos de vírus que, além do próprio capsídeo, eles possuem uma outra estrutura, chamada de envelope. Se formos analisar as duas imagens, a de cima é um vírus considerado um vírus nu, ou seja, um vírus composto basicamente só do material genético e do capsídeo. E embaixo nós temos um vírus envelopado, que é um vírus que possui o material genético, possui o capsídeo e possui um envoltório. E esse envoltório ele é bastante importante, principalmente para que o vírus consiga infectar outras células, né, as células do hospedeiro. Muito em função dessas estruturas aqui, ó, que são chamadas de espículas. Essas espículas, na verdade, elas são estruturas que se ligam aos receptores da membrana celular. O que eu quero dizer com isso? Aqui é um esquema de uma membrana numa célula. Então, se a gente pensar na questão da célula, uma célula humana, nós vimos que uma célula humana, ela possui aquele formato, aquele contorno, muito em função da membrana celular, né, que ela delimita, né, a célula. E essa membrana celular, ela possui diversas estruturas que são formadas, né, por proteínas chamadas de receptores. E esses receptores se ligam a diversos hormônios, medicamentos, e ao se ligarem, esses medicamentos, hormônios, entre outras substâncias, eles transmitem informações para a célula e, de certa forma, eles moldam o comportamento da célula. Mas o que acontece? O vírus, né, com aquelas espículas, eles vão lá e se ligam àqueles receptores presentes na membrana da célula. E ao se ligarem, então, eles conseguem injetar o material genético para se replicar dentro da célula. Entre outras formas, né, que eles têm de infectar uma célula. Então essa daí é uma das grandes assim, importâncias do envelope viral. Além, né, de serem agentes infecciosos, os vírus eles não são visualizados em microscópios de luz convencionais, aqueles microscópios, assim, por exemplo, que a gente usa no laboratório de ciências e tudo mais, eles não conseguem serem visualizados. Por quê? Porque eles são muito pequenos. Eles são menores até que as bactérias, a grande maioria. Eles podem possuir como material genético ou DNA ou RNA. Eu não vou entrar muito a fundo a diferença entre os dois, porque nós vamos abordar isso um pouquinho lá na frente, mas os dois possuem algumas diferenças assim básicas. Por exemplo, o DNA ele possui uma dupla fita, enquanto o RNA ele é uma fita simples, uma única fita. E os vírus, além de possuírem DNA ou RNA, eles podem possuir ambos, tanto o DNA quanto o RNA. À medida, né, que eles vão se replicando, pode haver momentos em que o vírus possui o DNA e possui o RNA. Tudo bem? Eles são parasitos intracelulares obrigatórios. O que eu quero dizer com isso? É que o vírus eles não conseguem se reproduzir por conta própria. Eles precisam infectar uma célula hospedeira para conseguir se reproduzir. Então nós falamos que eles são parasitos intracelulares obrigatórios. Eles não possuem metabolismo próprio. A sua existência ele depende de outros seres vivos, para que ele possa, por exemplo, realizar as suas funções vitais.
Então eles necessitam de outro organismo para todas aquelas reações químicas e tudo mais que nós vimos assim das células humanas, células vegetais, que nós vimos em umas aulas anteriores. E, além disso, eles não possuem enzimas relacionadas à síntese de proteínas ou de energia. Ou seja, os vírus eles não produzem proteínas por conta própria, eles não produzem energia por conta própria, então eles são totalmente dependentes de infectar um outro organismo. Até aí, tudo bem? Para aqueles estudantes, né, que gostam do material, eu vou disponibilizar todos esses slides para vocês, tá? Até sexta-feira. Tudo que eu estou passando aqui para vocês. Eu vou fazer aquele esquema de textinho e vai ser tudo repassado. Muito bom. Ok, obrigado, professor. E se nós formos analisar, né, a morfologia dos vírus, as formas dos vírus, tem até essa imagenzinha assim, que é bastante divulgada na internet, bem fácil de encontrar, e quando nós temos a dimensão assim, de vários formatos, como que os vírus são tão diversificados entre si. Olha só como que eles possuem formatos tão diferentes uns dos outros. Existem vírus helicoidais, poliédricos. Tem esses vírus aqui com esse formato aqui parecendo até uma aranha, né? Que são os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Olha só que legal, o vírus consegue infectar bactérias também. Que são seres extremamente pequenos, olha só. Então aí ó, a gente tem, por exemplo, as diferenças aqui, por exemplo, o formato de um vírus do HIV, do influenza, né, da gripe, o vírus do ebola, o bacteriófago, né, entre vários outros aí. O vídeo que sempre está aparecendo na televisão é o rotavírus, que eles estão colocando como o vírus do Covid. É bastante semelhante, né? Se a gente for pegar as imagens assim, eles são muito semelhantes, assim, tem essa estrutura bem parecida mesmo. Ah, tá. Eu achei que era só para poder... Falou, vírus, eles puseram colocaram lá por colocar, mas não. Eles são semelhantes, então. Sim, são bastante semelhantes, assim. Existem até imagens recentes, assim, para aqueles microscópios, né, mais avançados, assim, que conseguem captar as imagens reais. Eu para atrás e a interrupção aí, professor. Que conseguem, né, de retirar essas imagens reais, assim, dos vírus, bactérias e tudo mais, que já tem até essas fotos, né, do coronavírus. E ele é bastante semelhante a si mesmo. Tudo bem? Ah, tá. Tudo bem. Tá. E uma coisa interessante é que quando nós estamos, né, em contato com os noticiários, com programas de TV e tudo mais, nós ouvimos muito essas palavras assim, a cepa, variante, linhagem, e muitas vezes a gente não consegue compreender direito o que eles estão querendo dizer com isso. E eu vou falar para vocês que, na verdade, de certa forma, todas estão relacionadas a um conceito bastante parecido. Porém, elas possuem algumas diferençazinhas entre si. Tudo bem? Por exemplo, ao falar para vocês assim, nós temos uma nova cepa de um determinado vírus. O que eu quero dizer com isso? Então, que ocorreu uma mutação naquele vírus, ou seja, uma modificação aleatória no DNA daquele vírus ou no RNA daquele vírus, que alterou, né, pelo menos uma das características observáveis daquele vírus, chamadas de fenotípicas. O que eu quero dizer com isso? Ocorreu, então, uma característica relacionada, por exemplo, à capacidade de transmissão daquele vírus, ou senão a capacidade daquele vírus se multiplicar. São coisas que a gente consegue observar naquele vírus. Então, aquela mutação, nós podemos falar que originou uma nova cepa daquele vírus. Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te falar. Pelo que você está explicando e pelo que o pessoal fala, então, o vírus, por exemplo, eu vou dar uma ideia assim, no meu caso, por exemplo. Ok. Vamos supor que eu peguei o coronavírus, certo? Então, o coronavírus normal. Só que eu sou diabética. Só que o meu organismo é diferente, a minha imunidade é diferente da sua, certo? Vários fatores, né? Idade, predisposição, imunidade naquela época, né? Determinado você pode estar imunossuprimido ou não, sim. E aí, por exemplo, aí eu passo
eu passo esse vírus que está no meu organismo, que entrou no meu organismo, então ele se modifica através do meu sistema, do meu corpo, e ele passa para outra pessoa modificada? É mais ou menos isso? Não, tá, vamos explicar Não? isso daí. É porque, não necessariamente, um vírus, ao se replicar, ele vai se modificar e vai gerar uma nova cepa. Na verdade, isso daí é um evento aleatório e que ocorre mais frequentemente com os vírus, porque eles se replicam milhares e milhares de vezes muito rapidamente. Mas o que acontece é que, por exemplo, você foi infectada. Você vai desenvolver um sintoma grave, um brando, ou às vezes vai ser até sintomática. Isso vai depender muito do seu organismo, da resposta do seu organismo contra aquele invasor. Vamos supor que você seja uma pessoa que seja diabética, mas de qualquer forma, nós temos que avaliar da seguinte forma. Você é diabético, mas não necessariamente se você contrair o coronavírus, você vai desenvolver a forma mais grave e vai ser internada ou ter algum problema, problema respiratório, nem nada relacionado. Sim. Mas pode ser que você pelas diversas questões assim que eu levantei, questão de idade, predisposição, se você tem alguma doença e tudo mais, isso tudo influencia na forma como que o vírus vai agir no seu organismo. Porém, se você passar esse vírus para uma outra pessoa, aquele vírus vai ser, se ele não sofrer nenhuma mutação, né, durante esse período, ele vai infectar um outro organismo da mesma forma. Só que aí a forma de resposta daquele organismo vai depender muito de como aquele organismo está preparado para combater esse vírus, da saúde, né, dessa próxima pessoa que vai ser infectada. Então isso depende muito de organismo para organismo, e não um vírus que vai, de uma determinada forma, infectar um ser, uma pessoa, algum animal, e no outro vai chegar de uma maneira diferente, infectar de uma maneira diferente. Conseguiu compreender? É porque eles estão falando muito da nova cepa que está chegando aqui no Brasil, porque veio da Índia, e aí? Então, o que acontece? Pelo que nós falamos aqui de cepa, é uma alteração, né, gerada, né, por uma mutação daquela molécula de DNA. E que vai alterar uma dessas características observáveis. Por exemplo, vamos supor que a forma de transmissão do vírus. Vamos supor que agora ele vai ser transmitido de uma forma um pouco diferente. Essa mutação, ela vai ocorrer primeiro em um organismo de uma pessoa, né? Por exemplo, eu fui infectado, aquele organismo, aquele vírus, né, está se reproduzindo no meu organismo e ele pode sofrer uma mutação no meu organismo. Aí, nesse caso, se ele sofrer uma mutação, por exemplo, que interfere nessa transmissão, se essa pessoa transmitir esse vírus para uma outra pessoa, vai conter tantos os vírus da cepa anterior, como os vírus da nova cepa. Então, essa nova cepa vai se espalhando com o tempo. E se, por exemplo, a gente tiver uma vacina que combata a cepa anterior, mas não combata a nova cepa, essa cepa vai começar a se alastrar muito em uma determinada região. Aí, por exemplo, a gente fala uma cepa indiana, é justamente por isso, porque essa cepa, ela possui algumas vantagens adaptativas que fizeram com que elas conseguissem se reproduzir em maior escala e atingir cada vez mais novas pessoas. Então, essa cepa se espalha. Então, o que acontece é isso. Ah, tá. Então, quer dizer que isso aí é uma mutação do próprio vírus, então. Isso. Não depende do organismo da pessoa, não depende da situação que a pessoa se encontra, não. É uma modificação própria dele, né? De um ambiente que ele escolhe para se modificar. É mais ou menos isso? Sim, mas há pressões seletivas. Existem pressões ambientais. Por exemplo, uma questão que a Sheila levantou bem legal na aula passada, com relação a bactérias superresistentes. Como a gente sabe, né, uma das formas mais conhecidas da gente combater diversos tipos bacterianos é o quê? Através dos antibióticos. Certo. Só que o que acontece? Ao tomarmos o antibiótico, queira ou não, nós já estamos selecionando bactérias resistentes àqueles antibióticos. Porque a gente está tomando aquele antibiótico, as bactérias que forem resistentes àquele antibiótico vão sobreviver. E o que acontece, por exemplo, se a gente interromper o tratamento antes da hora? A gente está lá tomando um medicamento, né, um antibiótico para uma determinada doença. Só que aí a gente para de ter um sintoma e interrompe o tratamento.
Então, a gente não vai conseguir reduzir drasticamente a quantidade daquelas bactérias no nosso organismo. Para, por exemplo, o nosso organismo conseguir combater por ele próprio, assim, aquelas bactérias. Já que elas vão estar em quantidade reduzida. E além disso... Sem ação do antibiótico, né? Isso, se a gente interromper o tratamento. E aquelas bactérias, elas vão conseguir continuar a se reproduzir. E caso uma dessas bactérias seja uma bactéria resistente a um determinado antibiótico, e ela começa a se reproduzir em larga escala, aquele indivíduo pode voltar a apresentar a doença novamente. E se agora ele busca aquele antibiótico de novo para o tratamento, pode ser que aquele antibiótico não funcione mais. Porque agora as bactérias resistentes conseguiram se replicar muito no organismo. Então aquele antibiótico não vai ser mais suficiente, então eles vão ter que procurar o quê? Outros antibióticos mais fortes para poder combater aquele vírus. Só que o que acontece, por exemplo, nos ambientes hospitalares? São ambientes em que os antibióticos são utilizados amplamente. E, além disso, tem muitos hábitos de higiene naquele local. Então, as bactérias que forem sendo selecionadas são bactérias cada vez mais resistentes, ao ponto que existem bactérias que não têm antibiótico nenhum que conseguem combater. E a grande maioria das pessoas assim, que contraem essas bactérias vão ao óbito, justamente por causa disso. Então esse uso massivo, esse uso difundido assim, de antibióticos não é uma coisa boa também. Justamente por isso, porque com o tempo vai selecionando as bactérias resistentes para aquele medicamento. E quando a gente fala, por exemplo, eu estou tomando tal medicamento e o medicamento não faz mais efeito contra aquela doença, não é o nosso organismo que está resistente. É a bactéria que está resistente contra aquele medicamento. Então não é o ser humano que está resistente contra aquele antibiótico. Porque isso é bastante comum da gente ouvir também. É verdade. Ficou claro? Obrigada, viu? Ficou claro, Rosângela? Ou ficou mais alguma dúvida? Sim, sim. Agora eu entendi. Muito obrigada. Tudo bem. Agora, vamos falar da segunda questão, que é a da variante. O que são variantes, então? Variantes são sequências genéticas virais que diferem em uma ou mais mutações. O que a gente está querendo dizer com isso daí? Então, basicamente, é que os vírus que sofreram, então, mutações e tiverem uma sequência genética diferente, é uma variante diferente. Então, qual que é a diferença entre uma variante e uma cepa? É que a variante, então, são vírus que possuem mutações diferentes daqueles vírus anteriores. Mas as cepas, além de ter aquelas mudanças, nós conseguimos observar as características que se alternaram. Por exemplo, igual eu falei, transmissão, patogenicidade, entre várias outras coisas. Ficou claro? Então é basicamente a mesma coisa, só que uma está mais relacionada às características que a gente consegue observar, e a outra são qualquer variabilidade assim, na sequência genética do organismo. E o que seria, então, uma linhagem, que a gente também ouve falar bastante? Uma linhagem, então, é um agrupamento de organismos que compartilham um ancestral comum e apresentam mutações similares. Ou seja, todos aqueles organismos que possuem mutações muito semelhantes, ou seja, um vírus que às vezes sofreu uma mutação e se replicou, todos aqueles outros vírus que irão se replicar vão fazer parte de uma mesma linhagem. Então, as novas linhagens, né, de diversos organismos surgem a partir de mutações, que em sua grande maioria são prejudiciais a essas entidades. Olha aí uma coisa bastante interessante. A gente tem que pôr a ideia na cabeça que as mutações, elas ocorrem ao acaso. Porém, não necessariamente mutações são coisas benéficas para um organismo. Mutações, na grande maioria das vezes, são, na verdade, erros prejudiciais para aquele organismo. Então, acaba fazendo com que aquele organismo, de alguma forma, seja totalmente dizimado, extinto, e não perpetue. Por isso que muitas vezes a gente só ouve falar na mídia, né, a questão dessas mutações assim, benéficas para o organismo, porque são aquelas que conseguem se replicar e se difundir amplamente. Aquelas outras que são prejudiciais, né, que sofrem mutações prejudiciais, elas são de alguma forma eliminadas. Então elas não conseguem ir se perpetuando. Então tá aí, porque a gente ouve falar muito de mutações mais benéficas do que aquelas prejudiciais para o organismo.
sendo que a grande maioria das mutações são prejudiciais. Conseguiram compreender, então, a diferença entre cepa, variante e linhagem? Então, ó, cepas. Então, são organismos que sofrem uma mutação e a gente consegue observar as características que surgiram, né, a partir daquela mutação, a partir daquela modificação do material genético. Agora, variante são, então, basicamente, vírus que se diferem por sofrerem mutações. Ou seja, uma variante é aquele vírus que sofreu uma mutação. Simplesmente isso. Sofreu uma mutação, houve uma modificação do DNA, ele é uma variante diferente. E linhagem são agrupamento de organismos que sofreram, né, mutações, mas que são mutações similares. Ou seja, mutações que alteraram, por exemplo, a mesma região do genes daquele indivíduo. Então, aqueles vírus serão agrupados em uma mesma linhagem. Até aí tudo claro para vocês? Ou ficou alguma dúvida com relação a isso? Não, para mim tá bom. Agora eu compreendi melhor. Que ótimo. O professor, deixa eu perguntar o senhor uma coisa. Igual essa variante do Covid que teve em Manaus e teve também no Rio Grande do Sul. Em Manaus é muito quente. Agora, já no Sul é mais frio. Teria, por exemplo, assim, será que são variantes diferentes? Porque o vírus, eu já ouvi falar que o vírus, dependendo do tempo que você congela ele morre. Tá, eu entendi sua pergunta. Ou não teria nada a ver? Não, foi lançado, né, até mesmo no começo dessa pandemia, né, aquela grande questão assim do que os vírus, né, que o coronavírus especificamente era bastante, né, influenciado pelo calor. Então as regiões climáticas, né, regiões tropicais assim, que são regiões mais quentes, teriam um número menor, né, de pessoas infectadas, de transmissão assim da doença. Só que no final nós vimos que não é isso, né? Que continua acontecendo bastante aqui no Brasil e tudo mais. O que acontece é que essa cepa, por exemplo, se originou em Manaus, só que ela se espalhou, né? Alguém, por exemplo, veio de lá, viajou, né, de uma região para outra e levou aquele vírus para lá. A questão de temperatura, ainda não se tem estudos nem nada relatado assim que, em relação à sua pergunta, né? Me pergunta se os vírus então são diferentes. Não, é a mesma variante. É a mesma variante, porém, elas são só passou, né, de uma região para outra, não tem diferença nenhuma entre as duas, não. É a mesma variante, só que só estão em diferentes regiões, assim, né? Muito por causa desse mundo globalizado, né, que nós temos hoje, né? Essa facilidade que nós temos, né, de viajar de um lugar para outro, de avião, trem, carro. Então, essas coisas assim facilitam muito, né, que os vírus sejam encontrados de um lugar, tanto no lugar quanto de outro. Aí, professor, quebrou o mito, né? Que o vírus, ele propagaria, como é que é? Ele se multiplicaria mais em regiões frias. Sim, isso daí então, esse mito foi quebrado, porque independente do clima do país, né? Porque vários países aí super gelados e a gente aqui nesse calorão e o vírus passando de um para o outro com a maior facilidade. Então, sim, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Muito bem pontuado. E uma questão que eu achei bem interessante também, que foi levantado na última aula, foi uma questão da Cris, no qual ela falou pra gente assim, por exemplo, eu não lembro bem os termos que ela utilizou, mas ela, por exemplo, falou assim: professor, mas as vacinas então não são 100% eficazes, né? Por quê? Porque todo ano a gente toma a mesma vacina contra a gripe. E aí que eu usei aquilo, né, pra gente discutir várias coisas. Primeiro, que as vacinas não são 100% eficazes, né? Se a gente for avaliar, por exemplo, as vacinas do coronavírus, tem algumas que têm uma eficácia de 95%, outras de 66%, outras de 94 ponto alguma coisa. Então elas variam bastante. E segundo, né, é que as vacinas, elas não são as mesmas que nós tomamos
todo ano, né? Por exemplo, as vacinas da gripe, elas se modificam. E vocês lembram da explicação que eu dei para vocês na última semana? Do porquê que a gente toma uma vacina diferente para a gripe todo ano? Aquela pergunta, vocês lembram? É porque... Vamos lá, Eu Sheila. lembro, você falou que faz, por exemplo, assim, pega o vírus e faz tipo um teste no vírus para ver qual é que vai ser, como que eu te explico isso? Eu lembro que você falou isso. Eu sei que pega o vírus e estuda o vírus, um negócio assim, foi um negócio tipo assim, não foi? Tá, vamos lá. O vírus da gripe, ele, como os outros vírus assim, ele se replica, né, milhares e milhares de vezes. Alguns vírus sofrem mutações com mais frequência que os outros. Mas o vírus da gripe, então, pela sua difusão assim pelo globo terrestre, né, ele se modifica frequentemente. De um ano para o outro até essa modificação acontece. E essas modificações fazem que o nosso sistema imune, né, ele não reconheça mais aquela cepa do vírus. Então, nosso corpo não consegue mais combater aquela cepa do vírus em função das modificações que ele sofreu de um ano para o outro. Então, por isso, tem que ser produzido anualmente novas vacinas, para que a gente, então, consiga combater aqueles vírus, aquelas cepas, né, dos vírus que estão mais circulantes. Assim, eu vou mostrar um videozinho para vocês agora que falam justamente isso, sobre o vírus da gripe. Ô, professor. Oi. Se não me engano, acho que o senhor também falou que as vacinas elas são modificadas todo ano, não é isso? Sim. Inclusive a da gripe, né? Exatamente, nós não tomamos as mesmas vacinas todo ano. Todo ano a vacina, ela mantém alguns padrões. Algumas coisas se mantêm, porém outras têm que ser modificadas. Essa parte eu me lembrava. Eu falei, vocês falam que não lembram, mas lembram sim. Vocês estão conseguindo escutar? Eu puxando a memória. Sim. Sim. Tá. 2011, o Brasil é capaz de produzir sua própria vacina contra a gripe. É na fábrica do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, que começa o processo de produção para que as vacinas cheguem aos postos de saúde. As doses são desenvolvidas de acordo com as linhagens de vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul no ano anterior. Eu não tenho uma vacina universal contra a gripe. Eu tenho vacina contra cada cepa viral. E isso eu só consigo saber depois que passou todo o período de inverno nos países do hemisfério sul, que se juntou os dados para saber o que está circulando por ali, para que a gente faça uma vacina específica. O vírus da gripe que circula entre a população sofre mutações anualmente. Por isso, é necessário que seja desenvolvida uma nova vacina capaz de imunizar contra a influenza, principalmente antes do inverno, quando a circulação do vírus é maior. No mês de setembro de cada ano, a Organização Mundial de Saúde estabelece os 3 tipos de cepas de vírus influenza que irão compor a vacina contra a gripe no ano seguinte. Uma vez definidas as 3 cepas circulantes, o Instituto Butantan verifica se já possui em estoque. Caso não possua as variações de vírus determinadas pela Organização Mundial da Saúde, o Instituto precisa importar. Depois disso, a produção da vacina pode começar. O método de produção é feito em ovos de galinha com embriões, já que o vírus é originário de aves e se desenvolve muito bem na espécie. Todos os dias, o Instituto Butantan recebe 300 mil ovos fornecidos por uma granja no interior de São Paulo, que existe exclusivamente para isso. São descarregados, lavados, higienizados, verificados se eles estão em boas condições. Um vírus é injetado em cada ovo. Depois, os ovos são incubados durante 10 dias para que o vírus cresça e se multiplique. Depois nós extraímos o vírus por uma série de etapas do laboratório, passando inclusive por ultracentrifugação, que é uma centrifugação a alta velocidade, e nós guardamos esse vírus para que ele depois seja formulado. Nós inativamos, nós fragmentamos, então o vírus da gripe que se usa na vacina é um vírus que ele é morto e cortado em pequenos pedacinhos, ele é fragmentado. O mesmo processo é feito com os 3 subtipos do vírus que formam cada dose das vacinas. Um caminho longo, mas que irá garantir a proteção das pessoas mais vulneráveis à gripe. A gente, quando pega
chega numa certa idade, a gente tem que se precaver de muita coisa, porque existem as doenças oportunistas que gostam de pegar a gente, principalmente a gripe, né? Então, basicamente... Então, lembro que eu falei com vocês até na última aula, que não necessariamente a gente se vacina contra a gripe ou contra qualquer outra doença, somente contra uma cepa, a gente pode conseguir se vacinar contra várias cepas ao mesmo tempo. Então, eles mostram aí, ó, que no caso aí, ó, todo ano são selecionadas as 3 cepas mais circulantes no hemisfério sul para a gente se vacinar. E por isso a gente ouve muito falar assim das pessoas, eu vacinei contra a gripe, mas mesmo assim eu gripei. É muito em função disso, que pode acontecer da gente entrar em contato com uma cepa diferente daquelas outras, e que o nosso organismo não consegue reconhecer. Então acaba que a gente, se a gente não tem uma resposta de memória, se a gente não se vacinou contra aquela cepa anteriormente, nos anos anteriores, a gente pode acabar gripando novamente. Então é por isso. Conseguiram compreender? Esse vídeo explicou muita coisa, né, Leonardo? Porque, nossa, gente... eu não tinha nem ideia como é que era feita isso, não. Nem imaginava. Nós vimos, né, a importância dos ovos, né, aí também, né, existem diversos tipos da gente fazer o cultivo, né, desse vírus. Geralmente a gente faz uma cultura de células e replica esse vírus e tudo mais. Mas, por exemplo, em muitos casos, por exemplo, até em função da tecnologia mesmo que o Brasil possui, muitas, né, das vacinas são produzidas a partir de ovos. E a gente viu isso daqui rolando até mesmo com o coronavírus. No caso ali da gripe, né, como nós podemos ver, é um vírus originário de aves. Então, além disso, ainda tem esse fator que beneficia bastante, né, a gente produzir essa vacina nos ovos, né. É verdade. Aí, ó, um comentário do Alisson aí, ó, tem mais de 2 anos que ele não gripa. E provavelmente ele se vacinou, né, durante esse tempo aí, né. Então, tem uma... Não tomei vacina não, professor. Não tomou? Então você teve sorte mesmo. Não tomei não. Professor Leonardo, Oi. Com relação a isso que você falou aí da gripe, banho frio, sorvete, etc., realmente não faz diferença. Agora, uma coisa boa para acabar com a gripe é um caldinho bem quente. Tem essas coisas. Com bastante alho. Para mim, funciona. Eu raramente gripo. Tem essa questão, pessoal. Por exemplo, a gente não pode falar... tomar banho frio faz a gente gripar. Realmente não. Mas muitas vezes, alguns hábitos que nós temos ajudam a combater os sintomas. Por exemplo, a gente sempre fala, se você está gripado, beba muita água. E isso faz muito sentido. Beber muita água ajuda a gente no combate, né? Por exemplo, a gripe. Só que não é um fator determinante para você gripar ou não. Por exemplo, se eu deixar de beber água, eu não vou gripar em função disso. Mas existem essas coisas assim mesmo, que a gente pode fazer, né, para combater os vírus, né? Vou mostrar um outro videozinho para vocês agora, sobre como as vacinas são produzidas. Oi, pode falar. E também eu bebo chá, qualquer coisa eu bebo chá. À noite. Qualquer coisa. Eu já detesto bebida quente. Lá e tomo ela. Então, é bebida quente. chá, café. Eu gosto também. Eu não gosto, não. Café, não. Não gosto de café, não. Só isso. Tá explicado. Ele toma o banho frio, toma um chá bem quente, põe um pijama quentinho, meio e entra debaixo da coberta. Vamos lá, vou passar um videozinho agora pra vocês aqui. 2 videozinhos, na real. Vou passar esse primeiro aqui, depois eu vou passar um outro de 1 minutinho pra vocês. Esse aqui é como são produzidas as vacinas. Pra que serve vacina, doutor? Basicamente, uma vacina ela serve para proteger as pessoas contra determinadas doenças infecciosas. Por que tem diferentes tipos de vacina? Cada tipo de vacina, na realidade, tem um determinado objetivo em termos de como estimular o sistema imunológico das pessoas. Tem vacinas que são compostas. Você conhece alguém fofinho que não para de falar e você não pode nem olhar diferente, que ele já sente vontade de chorar?
Postas pelos próprios agentes infecciosos, eles continuam vivos, mas eles são modificados, o que nós chamamos de atenuados. Já outras vacinas usam os micro-organismos, só que mortos. O primeiro exemplo que o senhor falou foi sobre o vírus atenuado, né? Esse tipo de vacina causa muita reação, que foi o que a gente viu nos últimos tempos? A grande maioria das vacinas normalmente não causa nenhum tipo de reação. Em particular, as vacinas que são compostas, por exemplo, por vírus vivo modificado, o que acontece é que aquele vírus se multiplica dentro do seu organismo para estimular o sistema imune. É como se ele reproduzisse a própria doença, só que de uma forma muito mais branda. E é esse o objetivo que se tem com esse tipo de vacina. Como que se descobre uma vacina? Normalmente uma vacina nova ela pode levar aí de 5 a 15 anos ou até mais para estar disponível. O pesquisador eventualmente identifica um agente que pode compor a vacina, daí ele vai para uma outra fase que é inicialmente ser analisada por exames laboratoriais, eventualmente tem que ser testada em alguns animais antes, por questão da segurança. Ela vai para a fase de estudo em ser humano e só depois disso é que eventualmente ela obtém um registro sanitário e está disponibilizada. Então isso nós estamos falando de 10, 15 anos no mínimo às vezes. E num período tão longo de pesquisa, pode ocorrer mudança no vírus? Eu acho que um exemplo bastante significativo dessa possibilidade são os vírus da influenza, os que causam a gripe. Por isso é que nós temos que tomar vacina todo ano. Isso também faz com que, então, algumas vacinas você só precise de uma dose, outras você precisa de mais do que uma dose, e às vezes você precisa até reforços posteriores. Normalmente, as vacinas que são feitas pelos agentes mortos, eles precisam de um número maior de doses para estimular o sistema imune de uma forma adequada e, portanto, ser capaz de reagir contra a doença. O que tem também diferentes tipos é a forma de aplicação. Por que tem vacina em gotinha, essa manipulação, como que funciona? As vacinas de administração oral vão atacar micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo da vacina rotavírus, que é um vírus causador de distúrbios gastrointestinais, e outras vacinas dependem atingir células específicas do sistema imune, determinadas regiões do corpo, então você precisa injetar para que eles cheguem a esses locais-alvo. Vacina em gotinhas também ajuda a aceitação por parte da criança? Sem dúvida, o tipo de aplicação é também um foco bastante grande de pesquisa, visando, claro, obter vacinas que respondam adequadamente, mas tentando ver como é que se torna esse processo menos doloroso. Muito obrigada, doutor. Então é isso aí, pessoal. Esse videozinho aqui já explica muita coisa pra gente. E agora eu vou colocar um videozinho bem curtinho para vocês, no qual nós vamos então falar um pouquinho sobre as mutações, já aproveitando que nós estamos no momento final, para a gente só tentar dar uma passada depois em vacinas e eu explicar para vocês um pouquinho de diferenças e tudo mais. Eu acho que na primeira aula da etapa, então ao invés de eu começar com o novo conteúdo, eu vou abordar com vocês um pouquinho sobre os coronavírus no geral. Sobre os outros coronavírus existentes. Esse não é, por exemplo, o primeiro coronavírus que infecta o ser humano e que causa problemas ao ser humano. Existem, na verdade, coronavírus ainda com uma taxa de mortalidade muito superior a esse coronavírus, por exemplo. Esse coronavírus tem uma taxa, por exemplo, de mortalidade de 4%. Já existem coronavírus que circulam atualmente, só que são mais específicos de uma determinada região, que tem uma taxa de mortalidade de 35%. Isso é extremamente alto. E eu vou trabalhar com vocês um pouquinho, então, na volta, porque eu acho que hoje não vai ser possível. Vou passar esse videozinho aqui para vocês, rapidamente. É um vídeo de 1 minutinho aqui, que é como ocorre a mutação de um vírus. Eu acho
acho que vai explicar ainda melhor para vocês, assim, com imagens. Um vírus sofre mutação quando acontece uma mudança em seu genoma, que é o conjunto de informações que ele precisa para funcionar. A mutação acontece quando o vírus está dentro de um hospedeiro, como o corpo humano, e começa a se replicar. Durante esse processo, o genoma é copiado. Às vezes, acontece um erro no processo de duplicação. O lugar onde os erros acontecem dentro do genoma irá determinar o impacto na capacidade do vírus de sobreviver ou de continuar se replicando. Todos os vírus passam por alguma forma de mutação. Alguns sofrem mutação de forma mais rápida. A maioria das mutações não tem impacto nas propriedades do vírus. As mutações podem fazer com que um vírus seja mais fraco, ou podem provocar mudanças que favoreçam a propagação da doença. Se as proteínas da superfície do vírus mudam de tal forma que enganam ou neutralizam o sistema imunológico de alguma maneira, um vírus pode se tornar muito perigoso. Cientistas rastrearam várias mutações do vírus que causam a Covid-19 desde que ele apareceu na China, no fim de 2019, como é o caso das linhagens brasileiras P1 e P2. Aí com isso, então, nós conseguimos, né, perceber, tipo, a grande variedade de vírus existentes, né, dentro até mesmo da própria espécie. Aí são, por exemplo, vou fazer duas questõezinhas aqui para vocês. A primeira, um vírus que ele tem uma alta letalidade, ou seja, ele mata uma porcentagem muito alta de pessoas que ele infecta. Ele vai ter uma alta taxa de transmissão ou uma baixa taxa de transmissão? Uma alta taxa, professor? Por que seria uma alta taxa? Eu estou aqui pensando, se ele tem assim um poder de matar tão rapidamente, de repente não dá tempo nem de infectar outra pessoa. É igual aquele ebola, né? Aquele ebola, ele é muito rápido. Tem essa questão, mas ele sim. Assim, né, eu assisto muito televisão, né, professor? Então eu vi um filme que o cara tossiu no cinema e, assim, no outro dia já estava quase a metade da cidade toda infectada. Não sei se é porque é filme, né? Gostei bastante do seu comentário. E o que a Graça falou, na verdade, está certo. O que acontece? Ao a gente ser infectado por um vírus, se aquele vírus tem uma alta taxa de mortalidade, mas ao mesmo tempo é um vírus que demora para matar aquele hospedeiro, ou seja, ele mata uma grande porcentagem das pessoas que são infectadas, porém demora um certo tempo, não é uma coisa muito rápida. Aqueles vírus até têm uma boa capacidade de transmissão pela população. Mas no caso, por exemplo, de um vírus, que ele tem uma alta taxa de letalidade e ao mesmo tempo ele mata muito rápido um hospedeiro, muitas vezes ele não se espalha muito pela população, justamente por isso. Porque ele mata e não dá tempo daquele organismo que foi infectado para transmitir o vírus para outra pessoa. Isso até é um dos casos de dos vírus, né, mais conhecidos assim e que infecta os seres humanos, também é da família dos coronavírus, que é no caso do MERS, que é um vírus originário da Arábia Saudita. Eu vou trabalhar com eles um pouquinho para vocês depois. Ele é um vírus que quase não se ouve mais falar nele assim, embora ele ainda circule de uma maneira muito reduzida. Mas por quê? Justamente muito em função dessa alta taxa de letalidade dele. Como ele mata uma porcentagem muito alta daqueles organismos que ele infecta, ele não consegue se transmitir largamente assim pela população. Então ele não é amplamente difundido. Ficou claro para vocês? Sim. Uhum. Sim. Acho que isso é umas reflexões bem interessantes assim pra gente fazer. Eu acho bem legal. Muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma outra questãozinha aqui. Só, por exemplo, jogar pra vocês essa questão aqui. O que vocês me colocariam como uma resposta para essa questão? A vacina é importante para curar e prevenir doenças, curar as doenças. Todas as afirmativas anteriores estão corretas.
Para prevenir doenças. Prevenir? É a B. Eu também vou na B. É. Alguém tem uma concepção prevenir. diferente? Prevenir. Exatamente. Parabéns aí, pessoal. Muito bom. A gente não combate doenças com vacina. A gente previne doenças com vacina. Se a gente já, por exemplo, está com alguma doença, não adianta vacinar. A gente não vai conseguir combater aquela doença. A gente precisa, na verdade, então se vacinar para a gente prevenir uma determinada doença. Então, por isso as vacinas são tão importantes assim. Porque elas nos ajudam a prevenir. Então, se a gente, por exemplo, já tiver uma determinada doença, já foi. Não tem mais o que fazer, não. Ou é uma resposta do nosso próprio corpo, né? Nosso corpo consegue combater, né, aquele organismo invasor, ou a gente toma algum medicamento, né? Às vezes se tiver algum medicamento específico para aquela doença. Senão, infelizmente, não tem muito o que fazer. O professor, e também se houvesse cura, não precisava tomar influenza todo ano. Exatamente, se a gente falar em cura mesmo, né?